Alô, 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 alô. Agora vocês estão me vendo. Ainda não, peraí. Tô fazendo um suspense aqui no começo da aula. Agora sim. Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à disciplina de Tecnologia das Construções 2. Eu sou o professor Renan Galvão. A aula de hoje vai ser sobre concreto pré-moldado. Tá? Então, nós vamos falar sobre a diferença, né, entre pré-fabricados, pré-moldados, né, a diferença terminológica, tá? Apenas, né, o que a gente designa como pré-fabricado, como pré-moldado. Nós vamos conversar sobre, então, esse tipo de concreto, tá? Esse tipo de sistema construtivo, né, em elementos pré-moldados, e como esse sistema ele é muito racionalizado e ele entra dentro do escopo ali da construção enxuta, né, ou Lean Construction, que a gente discutiu na primeira aula. Tá? Então, na primeira aula a gente fez uma introdução à construção enxuta, ao contexto aí da indústria da construção civil e o nível de industrialização do nosso setor. Conversamos sobre alguns sistemas racionalizados, né? Na aula passada a gente falou especificamente sobre steel frame e wood frame, e na aula de hoje a gente vai falar sobre pré-moldados, tá? E a gente encerra essa primeira unidade. A partir da próxima unidade a gente já trata de conforto ambiental, tá? São temas distintos, mas que estão correlacionados, tá? E fazem parte aí dentro da grade dessa disciplina. Muito bem. Relembro, né? Aproveito para relembrar a todos que o chat de perguntas e respostas está aberto para vocês mandarem as suas contribuições, as suas dúvidas, tá? Vou aproveitar e mandar um bom dia para o Diógenes e para o Sidney, que mandou bom dia lá no chat. Então, bom dia, pessoal. Vamos lá, começar a nossa aula, então. Hoje a gente trabalha, então, né, com as nossas estruturas pré-moldadas. Então, vamos começar lá com né, aquele debate. Ah, é estrutura pré-moldada ou é pré-fabricado? O que é? Bom, um concreto, a princípio, né, um concreto pré-moldado é aquele moldado fora da sua posição definitiva. Tá? Aí, comumente, a gente designa, né, concreto pré-moldado como aquele que é moldado fora do local definitivo, mas dentro do próprio canteiro, né? Ah, então eu estou moldando a minha viga aqui no próprio canteiro, tá? Só que fora do local final. E a gente chama de pré-fabricado aí aqueles elementos que são industrializados, tá? Então que são fabricados aí em indústrias e passam por um controle de qualidade mais rigoroso do que o dos pré-moldados, ok? Então, geralmente, se a gente falar aí, né, no linguajar de obra, de campo ali, pré-moldado, tá? Pré-fabricado, se usar pré-fabricado é porque veio da indústria, tá? E se usar pré-moldado, às vezes ele está querendo dizer só o que está sendo pré-moldado em canteiro mesmo, ok? Mas lembrando que um pré-fabricado também é um pré-moldado, tá? Se a gente entrar na classificação geral de pré-moldados. Né? Nós vamos ver isso depois também. Bom, as principais características, então, desses sistemas que usam estruturas pré-moldadas. Bom, agilidade na construção, é claro, um canteiro muito mais limpo. Olha, eu não preciso, né, ficar preparando, e principalmente se for pré-fabricado, né? Eu não preciso daí ficar preparando corte de forma, dobra de armadura, não preciso ficar pensando em escora, em concretagem, nada disso. Então, minha construção é muito mais rápida, ágil, e meu canteiro é muito mais limpo, porque eu reduzo a quantidade de atividades, né? Lembra daquele princípio da redução da construção enxuta? Um daqueles princípios da construção enxuta, que é a redução por partes, né? Então, eu pego, olha só, vou construir minha estrutura de concreto armado, ao invés de eu pensar nas formas, na armadura, né, corte e dobra de armadura, na produção do concreto, concretagem, escoramento, não, eu retiro tudo isso e eu penso só na instalação da peça, tá? Na montagem da minha peça pré-moldada. Então, eu reduzi uma série de atividades, né? Eu preciso de uma mão de obra especializada, tá? Para fazer o manuseio de todas essas peças e as ligações de todas essas peças. O pré-moldado pode ser capaz de vencer grandes rios, tá? Em especial se a gente estiver trabalhando com concreto protendido. Tá? O projeto vai
exigir um grande nível de detalhamento, tá? Principalmente em relação às ligações dessas peças, e não permite improviso no canteiro, tá? Não vai para tomar a decisão de última hora e improvisar com uma estrutura pré-moldada, tá? De jeito nenhum. Projeto muito bem detalhado e seguir muito bem esse projeto. Aí, então, né, quais são os tipos de concreto pré-moldado? Aí a gente pode classificar em função de diversas características, tá? A primeira delas, ó, quanto ao local de produção dos elementos, né? Então, eu posso ter um pré-moldado de fábrica ou um pré-moldado de canteiro, tá? Quando a gente fala pré-fabricado, a gente está falando desse pré-moldado de fábrica, ok? Mas, além do pré-moldado de fábrica, nós podemos fazer essa peça no próprio canteiro mesmo. Aí não reduz tanto assim as atividades, né? Porque eu vou precisar de forma, vou precisar concretar lá no canteiro, precisar de corte e dobra de armadura, tá? Mas facilita ainda também, né, em relação a não ter que, em relação a poder fazer várias peças antes, né, não ter que deixar a concretagem lá em loco, aí a obra parada ali até poder fazer a retirar o escoramento e depois fazer a desforma. Então eu posso ir fazendo paralelamente a moldagem dessas vigas, né? Então eu também tenho vantagens aí, tá? No pré-moldado de canteiro. Eu também tenho redução de partes, eu consigo trabalhar paralelamente com outras etapas da obra, né? Posso ter ainda uma classificação em relação à incorporação de material para ampliar a seção resistente no local da utilização. Então, eu posso ter um pré-moldado de seção completa ou um pré-moldado de seção parcial, tá? Por exemplo, as vigotas treliçadas que a gente usa para laje, né? A gente posiciona essas vigotas e depois concreta uma capa de concreto, né? A gente solidariza todas essas vigotas com uma capa de concreto e aí sim eu tenho a minha laje, né? Minha laje finalizada. Então essas vigotas são exemplos de pré-moldados com seção parcial, tá? Eu preciso aumentar, né? Eu posiciono esses elementos, mas depois eu preciso concretar, né? Enfim, ampliar essa seção resistente para poder ter o meu elemento final. Ou eu tenho daí o pré-moldado de seção completa, daí eu não preciso fazer nenhuma concretagem nem nada. O pré-moldado já está lá em sua seção plena de concreto já pronto. Posso classificar ainda? Posso classificar ainda quanto à categoria do peso dos elementos. Então eu posso ter pré-moldado pesado ou pré-moldado leve. Aí está associado às dimensões e ao peso das peças. Né, se eu vou poder movimentar mais facilmente, né, com algum caminhão bunk aí, pequenininho, né, ou se eu vou precisar de uma grua, né, de um elemento grande para poder transportar esses elementos. E também quanto ao papel desempenhado pela aparência, um pré-moldado normal ou um pré-moldado arquitetônico, daí uma peça com finalidade arquitetônica aí, né, uma conformação, uma geometria especial. Essa classificação aqui a gente não usa muito não, tá? A gente pensa principalmente aí nessas classificações em relação ao local de produção, à incorporação de material ou até mesmo ao peso, se é um pré-moldado pesado ou leve. Relembrando aqui, então, ó, em relação ao pré-moldado de seção completa ou parcial, essa classificação refere-se, então, à necessidade de complementar a peça estrutural com algum elemento resistente, né, na hora que você vai montar, na hora que você vai instalar, tá? Se a seção é completa, eu não preciso nenhuma complementação. Se a seção é parcial, eu preciso complementar. É o caso aqui, ó, desse pré-moldado de seção parcial, é uma viga de seção parcial, ó, né, uma viguinha aqui, aí você vai apoiar essa viga, né, fazer a ligação dela, e depois, ó, veja que ela tem essa armadura aqui, ó, aparente, você vai precisar concretar essa região de armadura, tá? Talvez aqui seja um encontro com algum outro elemento pré-moldado, algum encontro com laje, não sei, tá? Mas aqui a gente consegue ver, ó, que não é uma seção completa, é uma seção parcial, né? Eu tenho concreto aqui nessa seção, mas eu tenho essa armadura aparente que eu vou precisar concretar depois, seja para finalizar essa peça ou para ligar essa peça a algum outro elemento pré-moldado. Tá? Aqui é um caso de seção parcial. Pesado ou leve vai dizer respeito ao porte da peça, né? Um elemento pesado, por exemplo, é a viga de uma ponte, né? Eu vou precisar de um equipamento especial para transportar essa viga, içar essa viga.
E elementos leves são, por exemplo, vigotas de lajes pré-moldadas, né? Você não precisa de um equipamento de grande porte para transportar, movimentar essa peça dentro do canteiro. Vamos conversar aspectos agora sobre o projeto estrutural. Pessoal, vocês estão me vendo? A Amanda Elizabeth mandou que a tela está aparecendo preta. Vocês estão me vendo, pessoal? Os alunos? Ó, para mim a aula está ao vivo e está acontecendo normalmente. Alguém me confirma? Porque eu tive um problema com esse negócio de tela preta com o aluno. Os alunos não viram, a aula não ficou gravada, foi um problemão. Eu queria confirmar com alguém aqui, para mim está tudo normal. Vocês estão me vendo? Ah, tá. Recebi aqui, ó. Um aluno anônimo mandou, ouvindo e vendo normalmente, estou vendo. Ah, tá, maravilha. Então tá. Então acho que Amanda, talvez seja algum problema aí para você, talvez só, porque aqui na minha transmissão tá tudo normal. Tá, mais confirmação, estou vendo, todo mundo confirmando. Tá, maravilha, pessoal. Então tá. Eu já passei um apuro com esse negócio de transmissão que não foi, que não gravou, sabe? Vamos dar continuidade, então. Beleza, então, maravilha. Estamos no ar, tudo ok. Vamos falar agora um pouco sobre o projeto estrutural, pensando, né, nos pré-moldados. Aqui no projeto estrutural, a gente vai precisar considerar os esforços de maneira diferente de quando a gente está projetando para concreto armado, principalmente em função das ligações dessas peças, tá? Os esforços na ligação entre os diversos elementos pré-moldados, geralmente a gente vai considerar essas ligações como ligações articuladas, tá? E não ligações como ligações rígidas. Por quê? Quando a gente pensa num concreto armado convencional, né? A gente concreta em loco lá, as ligações dos meus elementos, a gente pode considerar elas em projeto como ligações rígidas, né? Porque eu entrelaço as barras, eu concreto na hora, tudo junto, então eu garanto que esses elementos estão, de fato, rigidamente ligados. Né? Ou seja, a minha viga de fato está engastada no meu pilar e está transmitindo o momento da viga para o pilar. Né? Eu consigo considerar aquela ligação rígida. Quando eu estou trabalhando com pré-moldado, não. Tá? Essa ligação é mais complexa. Para eu conseguir executar uma ligação engastada em pré-moldado, eu vou ter que soldar uma chapa metálica, parafusar, garantir que de fato aquela ligação é rígida. É um processo complexo de executar a ligação rígida. Então, os projetistas geralmente não consideram ligações rígidas por segurança, tá? Por saber que é difícil executar uma ligação rígida, tá? Eles consideram na análise estrutural que essas ligações são articuladas. E isso é uma observação importante, porque vai mudar totalmente a distribuição de tensões na estrutura. Tá? Como eu não transmito momento, aí eu tenho uma situação de viga biapoiada. Então, o momento máximo nessa viga é muito maior do que se eu tivesse uma ligação rígida e uma transferência de momento para o pilar. Né? Então, isso varia muito. A distribuição de tensões na estrutura modifica totalmente quando eu tenho ligações articuladas. Tá? E em pré-moldados, a consideração é essa. Tá? A gente, geralmente, os projetistas vão considerar essas ligações articuladas. E nós vamos precisar, no projeto, de um nível maior de detalhamento, em especial nas ligações. E mais um detalhe importante é que a gente precisa considerar os esforços diferentes daqueles apenas devido à situação final da edificação. Ou seja, eu preciso considerar todos os esforços que podem surgir ao longo da movimentação da peça, do içamento da peça até a posição final, tá? O Diógenes comentou que a aula só está funcionando no navegador. Amanda, bom, a Amanda não está me vendo, né? Então, eu espero que ela veja essa mensagem que o Diógenes mandou e acesse pelo navegador, tá? Bom, continuando, o que eu estava comentando, né? É muito importante considerar todas as etapas que essa peça vai estar sujeita durante a execução da montagem dela, né? Então, ó, ela vai precisar ser içada, né? O içamento de peças pré-moldadas é um processo que precisa de muita atenção, né? Porque eu preciso colocar, né, as alças ali da minha grua
nos pontos certos para fazer o içamento, né, dessa peça em pontos adequados, porque esses pontos, né, pensa, eu estou içando a minha peça, né, esses pontos de içamento, eu vou ter uma geração ali de concentração de tensões, né, então aquela região já da viga já foi projetada para isso, tá, já foi verificada para isso. Então, eu não posso içar em qualquer ponto porque eu tenho concentração de tensões. Tá? Então, eu preciso fazer na análise estrutural todas essas considerações. As etapas executivas, então, desses elementos pré-moldados, serão as seguintes. Primeiro, montagem das formas, geralmente metálicas, tá? Porque né, se eu tenho uma repetição, se eu tenho concreto pré-moldado, repetição de peças, eu vou buscar utilizar uma forma metálica para economizar, né? Economizar depois em quantidade de peças que eu consigo produzir com essa forma. Preparação e inserção das armaduras nas formas, depois eu faço a dosagem e o lançamento do concreto, espero a etapa de cura do concreto, faço controle tecnológico, né? Vou, claro, lá precisar amostrar corpos de prova desse concreto para fazer o controle tecnológico, faço o transporte para a obra e, por fim, monto essa peça no local final por içamento. Eu vou precisar içar essa peça e posicionar ela e fazer a ligação dela. Quais são os dispositivos auxiliares para o manuseio dessas peças? Né? Eu vou inserir ganchos aí, né, dispositivos para conseguir movimentar essa peça. Eu posso ter aí dispositivos com laço ou concreto, uma alça, né, ó, nos pontos específicos da minha peça. Eu posso ter um orifício com tarugo de aço. Posso ter um orifício e cabo de aço, onde eu vou, né, encaixar aqui o gancho do cabo da minha grua. Eu posso concretar uma chapa nessa peça, um laço interno aqui, né, não fica aparente na superfície, ele fica interno aqui na seção. Dispositivo fixado com gola, um dispositivo especial para levantamento lateral. Tá? Enfim, todos esses dispositivos aí, né, essas espécies de ganchos, eles vão precisar ser posicionados em locais adequados e previstos já no projeto para que a análise estrutural seja feita pensando no momento de içamento da peça, porque ali vai haver concentração de tensões, tá? Então eu preciso fazer a análise estrutural considerando essa condição. Aqui a gente tem uma foto, né, do içamento de uma peça com auxílio de grua. Tá? Então a grua é uma estrutura enorme, né? Não sei se vocês já trabalharam em obra com grua. Movimentação de grua, né, tem que ser feita por gente muito bem treinada. É um momento, né, uma área que exige muita atenção, um trabalho que exige muita atenção, porque é um trabalho de risco, né? Risco de acidente, né, bastante grande. Aí, por isso tem que ser feito por gente capacitada. Aqui o içamento de peças, ó, aqui é toda uma estrutura pré-moldada, né? O pilar está aqui nesse pilar já tinha um consolo onde foi apoiado essa viga, aqui, ó, tem mais uma espera aqui, ó, onde vai ser apoiada essa outra viga de concreto pré-moldado, né? Aí, ó, aqui tá vendo que a gente tem uma barra de aço, né, ó, esperando para encaixar aqui essa viga, mas nem sempre essa ligação é feita com barra de aço, às vezes é só com um elastômero ali, uma borracha que você simplesmente apoia, tá? Vai depender do tipo de ligação que você previu para essa peça. E justamente isso que a gente vai discutir nessa sequência de slides, tá, pessoal? Até aqui alguma dúvida, gente? Vamos conversar sobre as ligações agora. Então, as ligações entre os elementos pré-moldados, a gente tem alguns tipos, tá? Nós podemos ter a ligação chamada de isostática, que é quando não há transmissão de esforços horizontais entre as ligações, tá? Nesse caso, eu vou ter uma ligação que eu tenho somente transmissão de esforço vertical. Eu faço essa ligação, geralmente, aí, né, apoios de viga sobre pilares por meio de uma camada de neoprene, tá? Neoprene é uma borracha neoprene, tá? Que essa borracha ela pode estar preenchida com camadas de aço para melhorar a resistência dessa borracha, às vezes não, vai depender do dispositivo que foi previsto, tá? Mas é uma camada de neoprene, é uma borracha que você coloca no console do pilar e apoia a viga sobre ela,
tá? Nesse caso, a gente só tem transmissão de esforço vertical, não tem transmissão de esforço horizontal e nem de momento, tá? É um recurso estrutural comum em peças que servem de apoio para as outras e que não recebem esforços horizontais, tá? Esse caso aqui, ó, a gente tem um exemplo, né, de uma ligação entre viga e pilar com o console. Então, ó, aqui a gente tem um console e a viga vem e se apoia sobre o pilar. Ok? Nós podemos ter a ligação rotulada. Na ligação rotulada, eu tenho transmissão de esforço horizontal, tá? Eu vou transferir, então, esforço vertical e horizontal e não transfiro momento, tá? No caso, como a gente tem, né, nessa ligação rotulada transmissão de esforço horizontal, eu preciso de um reforço nessa ligação, geralmente por meio do grauteamento de barras de aço unindo as duas peças estruturais, tá? Aqui, ó, a gente tem essa barra de aço, aqui a gente vê um furo nessa viga, né? Então, muito provavelmente essa viga, esse furo na viga vai encaixar aqui nessa barra e daí eu vou fazer um grauteamento dessa ligação. Tá? Então, aí, aqui nessa ligação, eu tenho transferência de força horizontal, tá? Força horizontal e vertical. Momento, não. Aí eu posso ter ainda uma ligação semi-rígida, que é uma derivada da ligação rotulada, porém, nessa ligação, a gente quer conter o momento que atua no ponto. Né? A gente quer conter o momento, quer tentar transferir esse momento, né? Utilizando-se aí reforço por barras de aço, tá? Então, aí nós precisamos, né, pensar num conjunto de barras de aço para essa região de ligação, para transformar essa ligação numa semi-rígida. E aí eu tenho a ligação engastada, que aí de fato transfere todo momento, o fletor vai funcionar como uma ligação do tipo engaste, transfere momento fletor, força horizontal, força vertical, só que aí a gente só consegue essa ligação por meio de solda de uma chapa metálica entre a viga e o console, por exemplo. Tá? Quando eu estiver ligando viga e pilar, eu posso utilizar chumbador, pino de encaixe, parafuso, perfil metálico. Essa ligação engastada ela é mais complicada de se obter, de garantir de fato, né, que há o engaste ali entre a viga e o pilar. Por isso que projeto, geralmente, a gente considera ligações articuladas. Tá? E essa semi-rígida, ó, ela está entre a rotulada e a engastada. Tá? Só que ela consegue conter o momento que atua naquele ponto ali, mas ela não transfere completamente esse momento. Bom, fechamos essa discussão sobre ligações, então, né, existem aí diversas ligações, e no projeto a gente geralmente vai considerar as articuladas, né, assim, a gente pode até, tá, pessoal, o que eu estou considerando, o que eu estou dizendo aqui é que em projeto, tá, a análise estrutural é feita considerando ligações articuladas. O projetista pode até especificar uma ligação semi-rígida, tá? Uma ligação de rótula lá, ou até uma ligação engastada. Ele pode prever isso, mas geralmente na análise estrutural, por segurança, ele vai considerar essas ligações articuladas, ok? Bom, pensando agora no controle das estruturas pré-moldadas, né? Na etapa de forma, né, de fabricação da forma, o responsável na obra ele deve conferir se as dimensões estão de acordo com o projeto estrutural, tá? Assim como o esquadro dessa forma, se está tudo ali formando 90 graus, se o ângulo está correto, se essa forma não está empenada, verificar o uso de desmoldante, que é muito importante também para depois fazer a desforma, né? As formas em processos com elevada repetição são metálicas, tá? Porque compensa, é mais barato do que ficar usando forma de madeira daí, o que garante maior aproveitamento, uma vez que a durabilidade dessas formas metálicas é muito maior. Depois, em relação às armaduras, tá? No momento aí, né, de fazer o controle dessas estruturas pré-moldadas, é importante inspecionar se as dimensões, né, os comprimentos e as bitolas de aço, elas estão conforme o projeto especificou, se a quantidade de barras está adequada, se eu estou usando espaçadores para garantir o cobrimento mínimo de projeto, cobrimento mínimo de concreto especificado no projeto, verificar a proteção, se eu estiver fazendo, né, essa armadura ativa, tá? Sempre tudo de acordo com o projeto, que já foi feito pensando na execução em pré-moldados. Aqui uma coisa importante, pessoal, não tem como você fazer
por isso, quando a gente fala, né, de construção enxuta, a gente sempre fala que a utilização de um método racionalizado, de um processo construtivo racionalizado, ele é feito desde o início da concepção do empreendimento, né? Porque eu preciso conceber e projetar pensando já no processo que eu vou construir, tá? Se eu tenho uma estrutura que foi projetada como concreto armado convencional, moldado em loco, eu não vou poder transpor esse projeto para pré-moldado. Eu não posso comprar as peças pré-moldadas de mesma seção e fazer a conexão. Não, não pode. Tá? Se eu for trabalhar com pré-moldado, eu penso o projeto, a concepção dessa edificação já em elementos pré-moldados e projetos estruturalmente como concreto pré-moldado. Tá? Isso não tem como transpor um projeto para o outro, ok? Mais um detalhe aqui, o profissional deve se atentar também quanto a quaisquer outros detalhes, compatibilização de projeto em geral, né? Então, presença de furo, passagem, reforço, todos os projetos precisam estar muito bem compatibilizados. Já em relação ao concreto utilizado, é desejável que o concreto seja usinado, tá? Então, né, se estiver moldando ali, se estiver fazendo concreto pré-moldado no canteiro, né, concreto pré-moldado de canteiro, não vai, né, já que você está trabalhando com uma tecnologia mais avançada, não vai concretar, né, não vai produzir concreto em obra, não. Compra um usinado que já tem um controle de qualidade maior, né, a gente consegue confiar melhor, e que aí consegue exigir também, né, os resultados de todos os parâmetros físicos, tá? O FCK do concreto, né, nota fiscal, tudo isso. Então, se estiver, né, fazendo pré-moldado de canteiro, concreta com concreto usinado, tá bom? E claro, né, garanta aí de fazer esse controle tecnológico desse concreto que você usou. Esse controle tecnológico de concreto a gente vai estudar lá, acho que na última unidade dessa disciplina, tá? Vamos agora discutir alguns exemplos, então, de estruturas pré-moldadas. O professor está ficando sem voz, né? Chega no final da manhã, eu vou perdendo a minha voz. Então, vamos a alguns exemplos aqui, algumas imagens, né? Então, exemplos de estruturas pré-moldadas. As estacas pré-moldadas, como a da figura do slide, tá? Nós temos pilares, vigas pré-moldadas, placas de treliça, barras de treliça, placas de laje, parede, né? Aqueles painéis autoportantes para a parede, tudo pré-moldado, tá? Calhas, rufos, a gente pode fazer uma infinidade de elementos pré-moldados. No caso, nós temos os painéis portantes, tá? Esses painéis portantes, eles acumulam uma dupla função de estruturação e vedação, inclusive já com acabamento, né? Então, é um acabamento bem liso, feito aí, né? Muito provavelmente com concreto autoadensável, o acabamento dele é bom, então você só instala esse painel portante, ele já é estrutura, já é vedação, é muito fácil. Esses painéis são muito utilizados para galpões, por exemplo, né? Galpões industriais em concreto pré-moldado faz o fechamento com esses painéis portantes. Aqui está a figura, né, justamente do que eu estava falando. Ó, esses galpões, né, feitos em pré-moldados, né, com vigas pré-moldadas, pilares, eles são fechados com esses painéis portantes, que tem, né, como principal vantagem a supressão de diversas etapas construtivas, porque já tem um acabamento liso, tem um bom isolamento acústico, então você não vai precisar, né, tipo, levantar a alvenaria, fazer reboco, nada disso. Você vai lá e instala o painel pronto, fechou, vedou a sua edificação. Os exemplos aqui, a gente tem pontes e viadutos em concreto pré-moldado. Quando a gente está trabalhando aí com balanços sucessivos, né, a gente constrói, né, esse pilar central, essa estrutura central, e aí a partir da estrutura central eu vou lançando sucessivamente diversos balanços, vou encaixando aqui eu tenho uma seção caixão, né, pré-moldada, eu venho isso, faço o içamento dela, faço a ligação com a estrutura anterior e vou daí avançando com o vão da minha ponte, sempre sucessivamente dos dois lados, para que eu tenha um equilíbrio aqui na minha torre central, né? Então eu vou lançando balanços sucessivamente pré-moldados, nas seções pré-moldadas.
A gente usa muito viga caixão, né, que já é uma seção otimizada para viga plataforma de ponte. E eu posso ter ainda as lajes alveolares protendidas, que é um tipo de laje pré-moldada, com seção já de maior eficiência estrutural, né, seção vazada. Eu retiro o concreto dessa região central que eu não tenho solicitação no concreto. Então eu tenho uma seção do ponto de vista de eficiência estrutural muito melhor, né, muito mais eficiente. Esses elementos, essas lajes alveolares protendidas, são elementos estruturais empregados lado a lado com camada complementar de concreto e podem ser apoiados tanto sobre vigas pré-moldadas e moldadas em loco, como vigas metálicas. Então, a gente vai associando essas placas, tá, de lajes lado a lado, vai ter que fazer uma camada complementar de concreto e a gente tem a laje pronta, tá, a laje alveolar protendida. As cordoalhas de aço para proteção das lajes alveolares, tá, elas são pré-tracionadas. Toda vez que for concreto pré-moldado de fábrica, tá? Toda vez que for concreto de fábrica protendido, a gente vai usar pré-tração, tá? Então a gente faz a pré-tração dessas cordoalhas antes do lançamento do concreto, tá? Elas precisam apresentar resistências à compressão acima de 40 MPa, ok? E alcançada a resistência do concreto, né? A gente trabalha com proteção sempre com concretos de alto desempenho, né? Você vê, ó, pelo menos 40 MPa, né? Aí, alcançada a resistência do concreto, a pré-tração é liberada e aí as peças são cortadas no tamanho desejado. E eu tenho daí o meu concreto protendido por pré-tração, no caso das lajes alveolares, tá? Concreto protendido, pessoal, vocês estudar, ó, dentro da grade curricular de vocês estudam um concreto protendido na disciplina de pontes e grandes estruturas, tá? Lá vocês têm, acho que é a unidade 3, que vocês estudam a fundo concreto protendido, detalhes sobre os processos executivos, sobre o projeto, tá? O que é a proteção em detalhes, lá vocês vão estudar isso, ok? Tec 2 a gente não vê concreto protendido, não. Bom, dúvida? Bom, vamos agora para o momento de dúvidas. Acabamos cedo a parte teórica de aula, ainda dá para a gente conversar bastante, pessoal. Então vamos conversar comigo aí, não me deixe sozinho não, hein? Alguma dúvida, pessoal? Nós recebemos uma dúvida aqui, a Letícia. Na última foto, os encaixes são os nós das estruturas. Letícia, que foto será que é? Você anotou o número do slide? Lembra, pessoal, sempre de quando for perguntar alguma coisa de foto, de figura, anota o número do slide, tá? Porque senão a gente não identifica depois. Qual slide será, hein? Qual a ligação? Essa aqui, Letícia? Ou essa? A última foto, os encaixes são os nós das estruturas. Se você estiver se referindo a essa foto, Letícia, sim, tá? Mas, de fato, o encaixe vai representar a ligação da treliça. No caso, a ligação da treliça, a ligação da estrutura, tá? No caso, o nó. Como a gente tem uma ligação articulada, ali a gente tem uma rótula, né? Então, essa ligação, ela funciona como uma ligação rotulada, né? Ou seja, aqui, como a gente tem uma barra de aço, ó, eu desconfio que essa ligação vai ser uma ligação articulada. A gente vai grautear essa barra de aço aqui, daí a ligação pilar-viga vai ser uma ligação que vai transferir força horizontal, tá bom? Então, as forças horizontais aqui do pilar vai transferir para a viga, né? Vai poder comprimir a viga aqui, né? Aquele transporte de força cortante para força normal entre os elementos de pórtico, né? Então, essa ligação é um nó, tá? É uma ligação, né? Depois a gente vai grautear essa barra de aço na viga, daí eu vou ter uma ligação viga-pilar articulada. Tá? Eu tenho transferência de força horizontal e vertical, mas não transfiro momento. Tá bom? Lá, Letícia, é esse mesmo, então. Aí, ó, isso aí. Maravilha. Uhum. Então respondi certinho, é isso mesmo. Tá, mas sim, são os nós ali do meu pórtico, né?
desse pórtico, que não é bem um pórtico, né? Porque eu tenho uma viga biapoiada ali, né? Eu tenho uma viga simplesmente apoiada nos pilares. O Diógenes perguntou para comentar as questões do livro e do Ava. Diógenes, a gente não tem tempo, né? Hoje até eu poderia dar uma passada lá, mas eu não estou com o livro aqui. A gente tem pouco tempo de aula, né? É uma aula de 50 minutos, Diógenes. Às vezes a gente mal consegue, né, falar todo o conteúdo do livro. O Emerson perguntou: existe limite de pavimentos para o uso de poliestireno nas lajes? O Emerson, a construção em pré-moldados, ela vai ter algumas limitações, né? A gente não vai poder construir edifícios verticais de grande número de pavimentos em pré-moldados, tá? É muito comum aquele número chave, né? Quase um número cabalístico, né? 4 pavimentos. É muito comum usar, né? Para 4 pavimentos pré-moldados, dá para usar tranquilo. Mas você tem construtora que trabalha às vezes com 8 pavimentos, tá? Com pré-moldado. Tem alguns prédios maiores, tá? Mas vai ter essa limitação, né? Você não vai poder pensar num edifício de 20 andares em pré-moldado, né? Não tem essa limitação, não tem como. Tá? Daí a gente vai pensar, porque daí a gente precisa de uma estrutura muito rígida, né? A gente não pode trabalhar com uma estrutura toda articulada, né? Então daí a gente vai ter que pensar mesmo em uma estrutura convencional, com todas as ligações engastadas, né, todas as ligações rígidas, garantindo, dando rigidez ao meu edifício, aí, a minha estrutura, porque aí eu vou ter carga de vento, eu vou ter, né, paulada em cima do meu edifício vertical. Tá? A Silvia mandou, fiquei lisonjeado. A Silvia mandou um elogio. Gosto muito das suas aulas, bem explicativas. Vou escolher um tema de TCC baseado nas suas aulas. Muito obrigado, Silvia. Fico muito lisonjeado, viu? E ó, nessa disciplina a gente vê diversos temas, viu? Então você com certeza, se você está gostando de Tec 2, você vai encontrar um tema que você vai achar interessante, tá? Nessa primeira unidade a gente aborda, né, industrialização da construção, sistema racional, né, racionalizado, industrializado. Na próxima, a gente vai falar de conforto ambiental, que também é um tema legal, viu? A gente vai estudar conforto acústico, conforto térmico, conforto lumínico. Então, pode ser que você goste também dessa área, tá? Lá na terceira unidade, a gente vai falar sobre... qual que é o tema da terceira unidade dessa aula? Dessa disciplina? A gente fala... Eu não estou com as aulas aqui no pendrive, né, para eu conferir. Mas na terceira unidade, se eu não me engano, a gente fala sobre controle tecnológico, ou o controle tecnológico vai para a quarta unidade. Eu vou até pegar o livro aqui para tirar essa dúvida, tá? Mas são vários temas que a gente aborda nessa disciplina, viu? Então, você vai com certeza encontrar algum que você se apaixone mais. Temos mais dúvidas, pessoal? Aqui no AVA de vocês, tá? Livro didático. Vou baixar aqui. Mais alguma dúvida, pessoal? Nós temos ainda um bom tempinho aí, viu? Temos 10 minutos. Qualquer coisa a gente dá uma olhada nos exercícios daí, conforme o Diógenes comentou. Né? O Diógenes falou, comente as questões do livro e do Ava. Hoje a gente está com tempo, hoje dá para a gente dar uma olhada, se eu conseguir baixar aqui. Tá baixando aqui, pessoal. O Ava hoje está meio lento. Mais alguma dúvida, pessoal? Tudo ok? Parece que a aula funcionou só no navegador hoje mesmo, né? Ó, achei aqui, consegui o livro. Na unidade 3 é patologia. A patologia é bem legal também, é verdade. Uhum.
Ô Silvia, a aula 3 é patologia também, viu? A gente vai estudar patologia em aço, madeira, pintura, nos acabamentos, principalmente em concreto, né? Patologia em concreto, em alvenaria. É bem legal a unidade 3, viu? As aulas de patologia das construções são bem legais. E aí na unidade 4, que é o controle de qualidade, que daí a gente estuda controle de qualidade nos nossos processos aí, né? Controle de qualidade de canteiro, de materiais, de processos aí, que é a unidade 4. É verdade, tinha esquecido, a unidade 3 é patologia. Então, essa disciplina é bem legal, viu? Você vai com certeza achar alguma coisa interessante aí. Vamos dar uma olhada aqui no... Vou baixar o livro e compartilhar com vocês, daí a gente pode dar uma olhada nos exemplos, né? Tem alguma coisa específica, Diógenes, que você queria ver? Deixa eu baixar aqui. Vou compartilhar o livro aqui com vocês. Eu já tô craque aqui no Ava, mas eu ainda me embanano um pouco. Ah lá, agora acho que vocês estão vendo o livro que eu peguei aqui, né? TEC 2. Vamos lá na nossa sessão. Sessão 1.3. A situação problema ela é só teórica, né? Vocês querem dar uma olhada nesses exercícios? A gente pode comentar. Ó, o Emerson, tá? Deixa eu só publicar. Podem mandando as dúvidas aí, tá, pessoal? Nesse tempinho aí eu vou dar uma olhada nos exercícios aí, mas podem mandando as dúvidas. Ó, o Emerson mandou a seguinte mensagem: meu TCC é baseado em conforto térmico, vai ser muito importante essa aula. A gente vai ver lá na unidade 3, Emerson, viu? E a gente estuda, a gente tem uma aula de conforto térmico, uma aula de conforto acústico, uma aula de conforto lumínico, viu? São bem legais, já é a unidade 2, já começa... Eu tô achando que já começa na aula que vem, viu? Tô achando que a próxima aula já é conforto térmico. Eu não lembro qual que vai primeiro, deixa eu olhar aqui no livro. É que eu tenho as aulas prontas, né, pessoal? Então daí eu vou sempre pegando a aula da semana, né? Estudo a aula da semana, venho para a aula. Às vezes eu não tenho guardado na memória direito. Ó, mas já é a próxima aula mesmo, ó, sistemas construtivos de isolamento térmico. A gente já vai ver a próxima aula então, hein, Emerson? Não perca, viu? Não perca a próxima aula. Já é a aula de conforto térmico. É bem legal, a parte de conforto ambiental eu gosto, acho bem interessante. Bom, não recebemos mais nada por enquanto. Vamos dar uma olhadinha, então, nesses exercícios. Tem algum que você está com dúvida em específico? Ó. Vamos lá. Vamos para a primeira pergunta aqui. Existem no mercado diferentes tipos de sistemas em concreto pré-moldado, de acordo com o local de sua produção e outros parâmetros. Sobre esse assunto são feitas as seguintes afirmações. O pré-moldado de canteiro demanda a instalação de uma indústria para a produção das peças em CPM na obra, com controle rígido da produção e produção em larga escala. Não, tá? Não é, o pré-moldado de canteiro não vai exigir instalar uma indústria, tá bom? Não é assim, tá? Você vai pré-moldar o seu canteiro, né? Como você vai fazer suas formas, o corte de dobra, de armadura, concretar, esperar a cura, esperar o momento para desforma, tá? Você não tem que instalar uma indústria na obra. Eu acho que, né, a princípio, eu considero essa afirmativa falsa. Se você está pensando em indústria, você está pensando no pré-moldado de fábrica, tá?
A segunda alternativa, que segunda proposição. Quando do emprego do pré-moldado de seção completa, dispensa-se a incorporação de material para ampliação da seção resistente do sistema. Um exemplo prático desse tipo são as lajes alveolares. Sim, quando você está trabalhando com seção completa, a gente não precisa incorporar material nenhum para ampliação da seção resistente, tá? Só que aí um exemplo prático, ele fala que as lajes são as lajes alveolares. Aí tem que ver o que está sendo considerado. A laje alveolar em si, ela é já uma seção completa, né? Mas quando você une uma ligação, uma laje alveolar a outra, aí você vai ter que solidarizar essas peças, né? Então, pode ser que essa alternativa não esteja correta, tá? Em função dessas lajes, em função da interpretação que o autor deu para essas lajes alveolares, né? 3, para o emprego com apelo estético, o pré-moldado passa por um tratamento posterior e acabamento superficial que lhe conferem o efeito desejado. Sim, né, essa alternativa está correta. Tá? Então, eu ficaria aqui entre... Estão apenas a alternativa 3 e 2 e 3, né? Seria essa uma dessas respostas. Eu ainda diria que está correta aqui a afirmativa 2 e 3, mas aí vai depender de como o autor interpretou essa questão das lajes alveolares, né? Eu vou depois pegar o gabarito e conferir, tá? Não sei se vocês têm acesso ao gabarito, né? Eu tenho. Eu vou pegar o gabarito e confirmar para ver qual que é a alternativa que o autor considerou como correta, tá? Vamos ver se chegou alguma dúvida enquanto isso. Ó, nós recebemos um comentário aqui da Isabela, tá? A Isabela disse o seguinte: gostaria muito de ter acesso aos slides, me ajudaria muito com o TCC. Pois é, Isabela, mas infelizmente para essas matérias de DI a gente não pode fornecer os slides, viu? Não tem como mesmo. A gente não consegue disponibilizar lá no Ava de vocês. Mas eu reforço, tá, Isabela, que as aulas elas são todas feitas a partir do livro. Então, se você consultar o livro, você vai achar essas informações, tá? As figuras também, você vai achar tudo lá, tá? Então, pode ficar tranquilo em relação a isso. Não tem, assim, nenhuma informação... Às vezes tem algumas figuras, né? A gente complementa, ilustra os slides e tal, mas as informações básicas, chave, estão no livro de vocês, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Aí, pessoal, nós vamos... Na próxima aula, então, a gente começa a unidade 2, tá? Processos construtivos de conforto ambiental. A gente vai falar sobre isolamento térmico, né? Então, a gente tinha um aluno lá, deixa eu lembrar aqui o nome, né? Que mandou mensagem pra gente. A Silvia, né? Não, a Silvia não. O Emerson vai trabalhar com conforto térmico no TCC. Então, não perca a próxima aula, tá? Depois a gente fala sobre isolamento acústico e depois conforto lumínico, tá? Aí a gente entra na unidade de patologia de construção, que é bem legal, e depois controle de qualidade na construção civil. E a gente fecha essa disciplina. Ainda temos muito caminho ainda pela frente, né? Aqui a gente só encerrou, por enquanto, a nossa primeira unidade, tá? Então, estamos fechando aqui essas 3 primeiras sessões do livro didático de vocês. A aula, né, para essas disciplinas DI, a gente precisa se ater bastante ao livro didático de vocês, tá? A recomendação é que a gente cubra todo o conteúdo do livro didático. Então, tudo que eu preparo está muito baseado no livro, tá? Se eu precisar fazer algum apontamento, alguma correção, eu faço, tá? Mas tá tudo lá no livro didático de vocês, ok? Bom, pessoal, vou encerrando a aula por aqui, tá? Agradeço, então, a presença de todo mundo, os comentários, as contribuições.
certo? Encerramos aqui a primeira unidade, semana que vem começamos a próxima. Eu desejo um bom fim de semana e uma semana aí, uma próxima semana ótima para todo mundo. Nos vemos sábado que vem e qualquer dúvida vocês podem me contatar via mensagem no AVA, tá? Via lá, né, a caixa de mensagens, lá vocês podem me contatar e me mandar e-mail, mandar mensagem lá, ok? Um abraço então para todo mundo, pessoal. Nos vemos na próxima aula. Boa semana, bom fim de semana para todo mundo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.